Estamos ao vivo, hoje com um tema super especial, que fala muito ao meu coração, e espero que fale ao seu coração também. Vamos falar de propósito e com propósito. E hoje, como eu falei, eu me comprometo com vocês para que na nossa conversa hoje você saia daqui pelo menos sabendo se você está ou não tendo uma vida com propósito. E sobre algumas questões bem delicadas aí que envolvem esse tema e que muitas vezes o que é para ser uma caminhada leve, bacana, feliz, é uma caminhada que muitas vezes pode trazer muito peso, peso de acusação, peso de responsabilidade na vida de algumas pessoas. Por isso que eu trouxe esse tema aqui para a gente poder compartilhar hoje. E se por um acaso você está caindo aqui de paraquedas, ou vai assistir essa live depois, apesar que eu acho que não existe acaso, né? Você vai saber o porquê que você está aqui, o porquê de alguma forma você teve acesso a esse conteúdo. Eu sou Elaine, eu sou autora deste livro Identidade e também criadora aí desse movimento CSMV, que é o Construindo a Sua Melhor Versão. E o grande objetivo desse movimento é fazer com que você tenha consciência, tenha clarificação de que cada um de nós temos uma versão que é única, uma versão que é original, individual. E outra consciência também é você saber que você está em processo de construção. O tempo todo nós estamos em construção. E que o que eu mais desejo é que você continue essa boa obra que já começou na sua vida. E por mais que você acredite que ela não seja boa, sim, ela é boa e ela já começou. Se você está aqui, você pode ter convicção de que ela já começou. Então, gente, uma coisa que eu acho que é bacana. A gente vai falar sobre um tema que é extremamente importante e relevante para você, para a sua vida. Então, dedique esse tempo para você. Busca aí um lugar confortável, agradável, um lugar sem muitas distrações, para que você possa se concentrar, para que você possa refletir sobre algumas questões que a gente vai tratar aqui. E uma coisa que eu quero que você faça é, convida alguém para estar junto com você. Sabe, eu gosto muito de trabalhar naquele conceito das 3 pessoas. Tenha sempre com você 3 pessoas. Uma que você vai ensinar o que você está aprendendo, outra que você vai compartilhar com ela, e outra que você vai beber da fonte, em que ela vai te ajudar em alguns processos que você está precisando aí de apoio. Então, um conselho que eu te dou é, não ande sozinho, não faça essa jornada sozinho, não esteja nessa live sozinho. Convide outras pessoas, eu vou dar esse tempinho aqui para que você possa convidar. Pensa aí nessas 3 pessoas. Uma que você quer ajudar, que você vai compartilhar. Uma que você quer compartilhar e está meio a meio, está pau a pau com você. Mas uma também que sabe mais do que você e que você quer de alguma forma que ela tenha acesso a esse conteúdo. Esse tema, gente, de propósito, é um tema que mexe muito comigo. Particularmente falando. Eu, durante muito tempo na minha vida, eu vivi uma vida sem propósito, uma vida que eu não conseguia enxergar significado na minha vida. Não conseguia enxergar significado no trabalho que eu estava fazendo, nas pessoas que eu estava convivendo. E assim, quando eu olho para trás, eu vejo um rastro assim de frustração, de destruição, um rastro de muita dor, de muitas feridas, feridas que eu abri em outras pessoas, feridas que as pessoas abriram em mim também. Mas creia que são essas feridas que muitas vezes a gente quer fechar os olhos e que a gente não quer mais nem lembrar. São essas feridas cicatrizadas que hoje me habilitaram para estar aqui hoje falando com você sobre propósito. Então, assim, creia muito nisso de que a nossa história, do jeitinho que a gente viveu, é que vai fazer a transformação na vida das pessoas. Primeiro a gente se transforma e depois a gente se cura, para depois a gente partir para poder curar outras pessoas. Para a gente poder trazer essa questão. Então, o que eu mais quero hoje aqui é fazer com que o meu movimento todo vai fazer com que você possa sair daqui sabendo se você está ou não está vivendo uma vida com propósito.
E eu já trouxe aqui duas perguntas, elas estão bem parecidas, estão bem próximas. Uma foi, Elaine, sem identidade. Sem identidade não tem propósito, é isso. E aqui a outra pergunta foi, qual é a diferença entre identidade e propósito? Como vocês sabem, identidade é o tema do livro, né? Do meu curso, da imersão que eu estou preparando, super legal. Então, quando eu falo de identidade, identidade é quem eu sou. Eu ter essa consciência de que eu sou esse ser humano único, exclusivo, original, e tenho características físicas, tom de voz que vão me conectar com as pessoas a qual eu tenho um impacto positivo na vida dessas pessoas. E isso é muito sério, porque muitas vezes a gente se perde achando que tem que agradar a todo mundo, de que a gente vai porque eu preciso de aprovação, eu tenho medo de julgamento, eu tenho medo disso, medo daquilo. Então o medo muitas vezes nos paralisa. Então é muito importante você ter essa consciência de que a sua vida vai impactar determinadas pessoas. A sua característica física, a sua altura, o seu tom de voz, o seu cabelo, tudo isso está a serviço. E isso é quem você é. Isso é a sua identidade. O propósito é eu fazer acontecer. É eu ter atitudes positivas para que isso venha a acontecer. Então, a identidade é quem eu sou, são as minhas características, e o propósito é quem eu faço, o que eu faço acontecer. Ok? Então, primeira pergunta está aí respondida. Iago, bem-vindo. Segunda pergunta é, todo mundo tem um propósito? Aí, antes de responder essa pergunta, eu quero compartilhar com vocês um texto de Roberto Chiniachik. Foi um texto que eu tive acesso quando eu estava na faculdade ainda, em 1900 e bolinhas, mas foi um texto que ele falou tanto ao meu coração, que eu tenho ele decore, ou seja, de coração. Decor está na cabeça e decore está no coração. O texto, ele fala mais ou menos assim. Frequentemente eu me pergunto, o que cada um de nós está fazendo nesse planeta? Se a resposta for somente comer do bom e do melhor, aproveitar ao máximo os minutos e os segundos, esse filme é muito bobo. Tem que haver um sentido maior em tudo que vivemos. Ninguém veio a essa terra com a missão de comer bem, ganhar muito dinheiro. Alimentar-se bem, ganhar dinheiro faz parte da vida, mas não deve ser o objetivo de vida. Eu tenho certeza que pessoas como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá, Betinho, Irmã Dulce, e entre tantos outros anônimos que lutaram e lutam pelo bem das pessoas, não estavam motivados pela ideia de ganhar dinheiro. O que move então essas pessoas a não desistirem nunca, a lutarem sempre pelo bem das pessoas? A resposta é uma só. É a consciência da sua missão nessa terra. E quando você tem consciência de que através do seu trabalho você desenvolve a sua missão, você ganha uma força extra, capaz de levá-lo ao cume mais alto do planeta. Mas, infelizmente, algumas pessoas se perdem nesse caminho, achando que acumular bens materiais é o objetivo de vida. E aí, quando chega lá no final, percebe que no caixão não tem gavetas e que ele só vai poder levar daqui o que ele fez pelas pessoas. Aí ele dá uma chamada assim, no finalzinho ele fala assim, se você tem andado angustiado, sem nenhum motivo aparente, ouça a sua alma. Ela sabe exatamente o caminho que você tem para seguir. Esse texto ele é recheado de propósito. Ele tem muitas coisas preciosas aqui para a gente trabalhar. E teve uma das perguntas que me fizeram, foi os mitos e as verdades sobre o propósito. E uma verdade é, sim, todos nós temos um propósito. Todos nós temos capacidade de vida para gerar vida na vida de outras pessoas. Só que tem um mito aqui, é achar que o propósito ele é grandioso. E isso, muitas vezes, tem um peso muito forte, como eu já trouxe aqui. E traz muitas pessoas, em vez de ser uma caminhada leve, prazerosa,
é uma caminhada pesada. E eu gosto muito de falar que isso é uma ditadura do propósito. E é algo muito cruel e muitas pessoas estão se perdendo diante desse processo. Falando sobre isso e querendo de todas as formas descobrir o seu propósito, seja lá pelo quê, e às vezes, muitas vezes motivado pelas causas erradas. Eu sempre acreditei muito nisso, né? De que antes, lembra que eu falei antes? Quando eu tinha uma vida que não era uma vida com propósito, uma vida sem significado. Na minha cabeça, eu acreditava que esse propósito era utopia, era coisa para gente grande. Ah, são grandes, né? Como eu trouxe aqui Martin Luther King, Nelson Mandela, as pessoas que mudaram o mundo. Mas quando eu olho, quando eu vejo a minha mãe, na simplicidade dela, no jeitinho dela, tão feliz, tão realizada por ter criado seus 5 filhos no caminho do bem, eu vejo o quão simples e, ao mesmo tempo, o quão poderoso é você ter uma vida com propósito. Então, guarda isso no seu coração. Propósito é algo nobre, não é grandioso, mas você pode ter convicção de que ele é nobre. E todos nós, todo ser humano, temos essa capacidade de gerar vida na vida de outras pessoas. Isso é ter uma vida com propósito. E eu quero só trazer aqui essa reflexão que há uma diferença entre ter um propósito de vida e ter uma vida com propósito. Vocês sentiram aí a diferença? Deu para sentir o peso? Você tem um propósito de vida e você ter uma vida com propósito. Hoje, o meu grande desafio é fazer com que vocês tenham uma vida com propósito. Enxergar isso. Eu lembro muito de uma palestra que eu dei há algum tempo atrás, só para mulheres da área da saúde. E nessa palestra, a gente falando exatamente sobre esse tema. E um dos temas abordado foi para que as mães estivessem atentas para os seus filhos. A gente falou de dom, a gente falou de talento, a gente falou de propósito. Para que não sejam nós, pais, a assassinar os dons e os talentos dos nossos filhos. Que sejamos nós a patrocinar o propósito dos nossos filhos. E já abrindo um parêntese aqui, as nossas crianças de hoje estão precisando de ajuda. As nossas crianças de hoje estão passando por um momento extremamente desafiador, delicado na vida delas, em que elas não têm estrutura para suportar o que elas estão suportando. Então, elas precisam de pais, de mães, de responsáveis, de professores. Eu estou vendo que tem professores aqui nessa live que patrocinem os sonhos dessas crianças, desses meninos, dessas meninas. E somos nós, os pais, os maiores e melhores patrocinadores dos nossos filhos. Só que ao final dessa palestra, o que aconteceu? Lembra que eu falei da ditadura do propósito? 3 mães vieram conversar comigo e falou assim: Elaine, como é que eu posso ajudar o meu filho a descobrir o propósito dele, se nem eu sei qual é o propósito da minha vida? Se eu não consigo enxergar um propósito, um significado na minha vida. E aí foi que eu tive a consciência e a convicção de que eu estava sendo uma dessas pessoas que estava reforçando essa ditadura do propósito. E aí foi que eu mudei o tom da minha fala. Passei de um propósito de vida para uma vida com propósito. Apesar de acreditar que cada um de nós, como a gente já falou aqui, temos um propósito, sim. Só que não tem a ver com a grandiosidade do propósito, tem a ver com a nobreza do propósito. Oh, minha mãe linda entrou. Acabei de falar da senhora aqui, mãe. Que a senhora é um orgulho pra gente.
A senhora cumpriu o seu propósito lindo de ter criado nós 5 nesse caminho do bem. E eu estou aqui vendo meu filho, não sei se minha filha já está aí também, mas eu reforço muito isso, de que a mais nobre missão de um pai, de uma mãe, é fazer com que os seus filhos sejam melhores do que eles. Respira fundo aí. Então eu vou trazer para você 3 pontos aqui, para que você já comece a pensar se você tem ou não, está vivendo ou não uma vida com propósito. O primeiro ponto é contentamento. Como está o seu estado de contentamento? Aí eu até anotei aqui que estado de contentamento é a sua satisfação, a sua alegria. Você pode até passar por algumas situações que são desafiadoras, são adversas, mas você não muda, o seu estado, ele não muda de uma forma por muito tempo. Você continua tendo uma paz, aquela paz que excede a todo entendimento, que a gente não consegue nem explicar. Isso é ter um estado de contente. Pode até passar por tribulação, mas isso não muda o seu rumo, nem te tira do prumo. De contentamento. Se você pudesse dar uma nota de 0 a 10, que nota você se daria no seu estado de contentamento? Se possível, coloca aqui na live para a gente poder compartilhar. Oh, mãe, é isso mesmo, a gente tem que ser grato, né? Lembra que a live do agradecimento, ser grato, e a gratidão é uma coisa muito preciosa. E o estado de contentamento, muitas vezes, ele vem da gratidão. Mateus aí já deu nota 7. É uma boa nota, Mateus. E mais já dizendo 5, ok, já acende aí uma lanterna, né? Para a gente poder estar atento a isso, se observar. E se observar, gente, você não vai encontrar isso fora, você vai encontrar isso em você. É olhar para dentro mesmo. Bom, a gente está aqui com a doutora Fabíola também trouxe 7, 6. Temos aqui uma média, né? Para a gente poder estar atento. Ninguém tá. Aqui. Ângela trouxe aqui 9, ou seja, é uma nota boa aqui, hein? Muito bom. Outro ponto extremamente importante. Então, já viu aqui o estado de contente, o estado de contentamento. O outro é comportamentos e atitudes. Então, comportamentos e atitudes, eles estão coerentes com a sua essência. Uma coisa que é muito interessante é que aqui tem 2 coisas, e foi até uma das coisas que eu trouxe nessa palestra com as crianças, né, para essas mães, que tem 2 coisas que destroem sonhos. Uma é pressão social e a outra é pressão financeira. São 2 coisas que podem matar sonhos das crianças. E nós também. Matar os nossos sonhos. Muitas vezes distorcer a nossa identidade. Tirar a gente do rumo. E o que eu quero trazer aqui para você é essa consciência de que os seus comportamentos e as suas atitudes, eles precisam ser o mesmo. É você ter um caráter que é inalterado, um caráter sem variação. Você tem o mesmo caráter na abundância e na escassez. No momento em que você é exaltado e no momento em que você sofre humilhação, o seu caráter não pode mudar. E uma outra questão aqui, enquanto as pessoas estão te vendo, você tem o mesmo caráter quando você está sozinho. Lindy trouxe aqui já 9, aqui já está se dando a nota, hein, Lindy? 9 em relação aos seus comportamentos alinhados com a essência. Isso é muito importante, muito bacana. Mari, seja bem-vinda. E aqui uma outra coisa que é bem interessante no comportamento e na atitude é ter atitude. Gente, atitude é algo extremamente precioso. Muitas pessoas hoje estão paralisadas diante de medos, diante de crenças,
diante de bloqueios emocionais que muitas vezes têm impedido as pessoas de agir, têm impedido as pessoas de viverem o seu propósito. Então a gente precisa estar muito atento em relação a isso. Então, o primeiro ponto foi o seu estado de contentamento, o seu estado de gratidão com a vida. Segundo ponto, como estão aí o seu comportamento e as suas atitudes em relação ao seu propósito, em relação à coerência com a sua essência. Deu aí uma nota também para você. Essa não precisa compartilhar, né? Porque essa é mais delicadinha. Então, se for uma nota boa, compartilha aqui com a gente. Se for uma nota ruim, compartilha também, porque a gente precisa expor, né? Quanto mais a gente se expõe, mais a gente consegue melhorar, ajudar tanto a gente quanto as outras pessoas. A gente só melhora aquilo que a gente reconhece que precisa melhorar. Ok? Ouvi, que bom que você chegou. E, por último, e não menos importante, eu trouxe aqui o terceiro ponto. Sentimentos e pensamentos. Como estão aí? Mateus já jogou duro aí, Mateus, em relação à sua nota. É isso mesmo. E a gente só melhora, Mateus, aquilo que a gente reconhece que precisa melhorar. Nesse momento aí, você está dando um recado muito importante para você. Eu preciso melhorar no meu comportamento, nas minhas atitudes, para que eu possa ativar e viver uma vida com propósito. Muito bom, Teu. Terceiro ponto aqui são sentimentos e... a galera tá dando a nota, muito bom. Vamos lá. Uma coisa que é muito importante aqui são os sentimentos e os pensamentos. Quais são hoje os pensamentos que têm povoado aí a sua mente? São pensamentos de bem ou pensamentos de mal? São pensamentos de vida ou pensamentos de morte? Uma coisa que eu gosto muito de trazer é o subtítulo do livro Identidade. Está aqui, ó. Quem você pensa que é? Porque quem você pensa que é, assim será. Isso está aqui, a força do nosso pensamento, moldando muitas vezes o nosso caráter, influenciando no nosso comportamento e influenciando também no nosso destino e no cumprimento do propósito da gente. Então, eu trouxe aqui a questão dos pensamentos e os sentimentos. Quais são os sentimentos hoje que estão movendo aí a sua emoção? Que sentimentos estão dominando a sua emoção? E lembra que eu já falei aqui de que existem quatro raízes de sentimentos, já foram catalogados, gente, sei lá quantos mil emoções, milhares de emoções. Mas toda emoção tem uma raiz, e a raiz da emoção tem 4 raízes de emoção. O medo, a tristeza, a raiva e a alegria. Se eu te perguntar agora qual desses sentimentos estão mais fortes agora em você nesse momento, se você quiser compartilhar aqui com a gente, compartilha, que a gente vai trabalhando mais. Mas eu quero que você perceba uma coisa. O medo e a tristeza são emoções de baixa, energia de baixa. Todo sentimento é energia. Eles são energia de baixa, eles te jogam para baixo e eles te paralisam. O medo e a tristeza. Se eles estão hoje presentes em sua vida, eu quero que você reflita, pense e se observe, porque isso pode estar interferindo diretamente no seu destino, na sua vida e no seu propósito. Já a raiva e a alegria são energias de alta, ou seja, ela só não te traz uma boa energia, como ela te impulsiona. A raiva é um dos maiores potencializadores que existe para te tirar de um lugar para outro, mas com inteligência emocional. Porque a raiva, e na mão de uma pessoa sem inteligência emocional, ela destrói rapidamente o que você muitas vezes pode ter demorado anos para construir. Então precisa ter um cuidado muito sério com isso. Mas a raiva na mão de uma pessoa que tem intenção, ela te tira do lugar de conforto e ela te coloca para outro patamar. Ai, que raiva, eu não vou mais passar por isso. Que raiva, eu não admito mais estar nessa situação. E aí você vai e você se enche de uma força que você muitas vezes nem imagina que você tem. Mas cuidado
que a Bíblia mesmo fala, irai-vos, mas não pequeis. Seja irado, mas ao mesmo tempo, cuidado, para que você não magoe outras pessoas e não se machuque também. E não magoe Deus também. E que um outro recado, que não se ponha o sol sobre a sua ira, ou seja, ela tem que durar o tempo suficiente para te tirar daquele estado e rapidamente você precisa se recompor. Porque se você ficar num estado de raiva, isso é muito ruim para você. E tem outros sentimentos também que são típicos de uma pessoa que não está vivendo seu propósito. Raiva, rancor, ingratidão, inveja. Uma coisa, gente, é você sentir esses sentimentos uma vez ou outra, mas outra coisa é você estar sempre, todos os dias, tendo essa sensação, esse sentimento ruim. Isso é muito penoso para a sua vida e com certeza está impactando a vida das pessoas que estão ao seu redor também. Tem uma coisa que eu quero trazer aqui para você, essa figurinha aqui, ó. Vê se você consegue enxergar aí. E olha o que está escrito. Se te faz bem ver o voo do outro, você entendeu tudo. Cada um de nós, e aí a gente para pensar nesses 3 animais, o urso, o pinguim e o pássaro. Não precisou de nenhum curso, de nenhum coach, de nenhuma especialização para ensinar um pássaro a voar, para ensinar um urso a caçar, para ensinar um pinguim a mergulhar, a pescar. Assim como não há um curso para te ensinar a você fazer o que você nasceu para fazer. Só que muitas vezes a gente perde um tempo gigantesco, querendo e desejando ocupar um lugar que o outro está ocupando. Porque a gente entende que aquele lugar é um lugar de honra, um lugar de destaque, um lugar que as pessoas estão vendo, que estão olhando, que estão reconhecendo. E muitas vezes a gente perde um tempo gigantesco. Vamos pensar aqui, se o urso desejar voar e ele querer ocupar o lugar do pássaro, ele não vai conseguir. Ele ainda vai se machucar e pode machucar muitas pessoas. Se te faz feliz, se te faz contente, ver o voo dos outros, ver as pessoas se dando bem, vendo as pessoas evoluindo, as pessoas crescendo, você entendeu tudo. Se tem algo hoje, e aí já é um alerta, se tem algo hoje que você está fazendo, que está te trazendo peso, que isso pode estar te trazendo frustração, pode estar sendo muito duro, muito doloroso para você estar nesse papel hoje, esteja atento e busque um lugar que você era para estar, porque não era você para estar aí. Muito provavelmente você está ocupando o lugar de outra pessoa que poderia estar fazendo isso muito melhor do que você. E uma outra pergunta que me trouxeram, e é que eu vou finalizar esse nosso encontro aqui, foi: Elaine, por onde começar? Pri, eu também amo te ouvir. Amo te ouvir, amo ver você vivendo o seu propósito. Me sinto extremamente feliz vendo você voando como você está, minha amada. É lindo ver alguém cumprindo o seu propósito. Você vê no ato, você vê na hora, você vê no olhar, no brilho da pessoa, nas atitudes dessa pessoa, no estado de contente dela, nos sentimentos, nos pensamentos. É lindo ver. Seja lindo também para você ter isso, esse prazer na sua vida. Voltando aqui, por onde começar, tem uma analogia que eu acho que é fantástica. Uma vez perguntaram para Michelangelo como que ele conseguiu fazer uma estátua tão perfeita, se referindo à estátua de Davi. E Michelangelo falou assim: Davi já estava na pedra, eu só fiz retirar o que não era Davi. Então respira fundo aí, ó. Que com essa simples reflexão de hoje, você já possa aí ter ideias do que retirar, do que não pertence a você. O que é que não te pertence, o que é que você sabe que não te pertence. Retire isso da sua vida, até ficar só o que é Davi.
até ficar só o que é Nath, o que é Pri, o que é minha mãe Teresa, o que é André, o que é Ellen, o que é Lindy, até ficar só o que é Gervásio, até ficar só o que é Manuel, até ficar só o que é Nick, até ficar só o que é Jaime, o que é Mateus, Fabiola, vai tirando tudo até que fique só o que é Davi. Fazendo aqui uma linha do que a gente viu até aqui. A gente viu essa diferença entre ter um propósito de vida e ter uma vida com propósitos. A gente viu isso. E toda a nossa reflexão hoje aqui foi para que você tenha uma vida com propósito, tenha uma vida que vale a pena, tenha uma vida com significado, uma vida que gere vida na vida de outras pessoas. A gente viu também aqui 3 pontos que a gente precisa estar atento para saber se a gente está ou não está tendo uma vida com propósito. Primeiro ponto é o estado de contente, esse estado de gratidão. O segundo ponto é os nossos comportamentos e as nossas atitudes, se estão alinhadas com a nossa essência, se não ferem a nossa essência, quem nós somos, se não fere a Deus, se não fere as pessoas que estão ao nosso redor. E o terceiro e último são esses sentimentos. Que sentimentos e que pensamentos são esses hoje que estão ocupando a sua mente? E creia no que eu estou falando. Tenha uma vida com propósito. E aí, quando você chegar lá no final, você vai ver que valeu a pena. E que todos os pontos do seu passado te trouxeram até aqui, se conectaram e estão formando o seu presente hoje. E o seu presente hoje está formando e transformando o seu futuro. O seu e o das pessoas que você vai impactar e vai desenvolver quando você tiver uma vida com propósito. Então, já passei aqui 6 minutinhos do meu tempo, tinha me comprometido 30 minutos, já são 36. E eu tinha separado também, eram 2 pontos para trabalhar hoje, era ter uma vida com propósito e como é que eu faço para saber qual é o meu propósito de vida. Que aí teve uma pergunta que foi feita, quais são as perguntas que eu tenho que fazer para saber se eu descobri o meu propósito. Então, eu quero me comprometer com você aqui para a gente trabalhar isso num próximo encontro, porque são 4 perguntas, são exatamente 4 perguntas para eu saber, para eu identificar o meu propósito de vida. E em uma palavra, gente, escreve aqui uma palavra, como é que foi esse encontro para você? Esse nosso breve bate-papo aqui sobre propósito. Quero ver aí o que vem, coraçõezinhos. Fechou, Manuel? Pronto, então? Próxima live que tiver, eu já te aviso. Combinado aí já para você cair para dentro aqui, para a gente poder fazer um 2023 aí cheio de propósitos bons. Vamos lá. Abrangente, muito boa. Maravilhoso, maravilhosa és tu. Animador, muito bom. Gostei muito. Perfeito. Muito bom. Profundo. Você arrasa. Você arrasa. Vamos lá. O que mais nós temos aí? Muito bom, gente. Então, que isso? Aô? 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 É show? Por acaso? Show, ok. Perfeito, primo. Valeu. Ok, gente, bom demais estar aqui então com vocês. E esse é o meu propósito. Eu estou aqui agora, nesse momento, eu nem sinto o tempo passar quando a gente está falando de algo que tem a ver com o nosso propósito. E é sobre isso que a gente vai falar na nossa próxima live. Eu já quero que você vá pensando aí o que é que você ama fazer, que você faz e você nem sente o tempo passar. Já pensa sobre isso e a gente já traz para a nossa reflexão, que eu quero saber aqui, todo mundo que está aqui, ok? Compromisso feito.
todo mundo que está aqui no nosso próximo encontro já vai trazer o que é que você ama fazer. E quando você está fazendo, você nem sente o tempo passar. Bom demais estar aqui, gente. Bom demais estar aqui. Tem tanto a ver com o meu propósito que nem dá vontade de acabar. Mas a gente tem que acabar.